Bom, agora vamos fazer a questão número 3, né? E falar dessa figura que apresenta a união de uma chapa de espessura de 16 mm com outras duas chapas de 12 mm. Considerando que as chapas são em aço MR250, que os conectores são parafusos comuns ASTM A307 com 19 mm de diâmetro, e que o esforço solicitante de cálculo ND vale 380 kN, verifica a ligação parafusada. Observação: os valores do solicitante devem ser majorados por carga variável decorrente ao uso e ocupação em segurança. Bom, temos a chapa aqui, né, com 9 parafusos. São parafusos de 19 mm com a tensão de ruptura de 415. E temos também a chapa sendo tracionada no valor de 380 kN, uma chapa de 16 mm, e outras duas chapas de 12 mm. Temos um corte aqui dessa chapa, mostrando os cortes dos parafusos. Bom, a primeira coisa que devemos fazer é calcular a força solicitante. Então, a força solicitante é o NTSD, que é igual a 380 kN vezes 1,5, decorrente ao uso e ocupação em segurança, tá? Então, essa carga vai ser majorada. Então, o NTSD dá um valor de 570 kN. Então, o próximo passo que devemos fazer é o cálculo da força resistente, que é o corte dos conectores, a pressão de apoio e rasgamento, tração na chapa e cisalhamento de bloco. Então, o primeiro passo que a gente vamos calcular, que é o corte dos conectores, né? Temos essa forma, que é 0,40 vezes AB. O AB é a área, né? A área do parafuso, vezes a tensão de ruptura, que é a tensão de ruptura do parafuso, né? E a gente descobre dividido por gama A2. Então, vamos lá. O FVRD é igual a 0,40 vezes o AB, 2,84 vezes a tensão de ruptura, que é 41,5, dividido por 1,35. Então, o FRD vai ser igual a 34,92 kN. Agora vamos calcular essa B, que é a pressão de apoio e rasgamento, né? Para conectores e chapa. Então, vamos calcular a pressão de apoio. Temos essa seguinte fórmula, né? Que é para contato conector parede da chapa. Então, temos que FCRT é igual a 2,4 vezes o diâmetro do parafuso, que é 1,9, vezes a espessura da chapa, 1,6, vezes a tensão de ruptura da chapa. Deixa eu ver se é a tensão de ruptura. Isso. A tensão tá aqui. Tensão de ruptura da chapa. Vezes 40. Dividido por gama A, que é 1,35. Então, temos o resultado aqui, que dá um valor de FCRD de 216,18 kN. Analisamos então para pressão de apoio, né? Agora vamos fazer para rasgamento, o LF. Então, vamos analisar para furo borda e 2 furos conectados. Então, tem essas condições. O LF, se for menor que 2 vezes dB, verificar cálculo para FC e RD. Se LF for maior
que 2 vezes dB não precisa verificar. E lembrando aqui, né, que LF acrescentar 1,5 milímetros ao dB para o furo padrão. Então vamos fazer a primeira verificação aqui, né, para o furo borda, na condição que LF deve ser menor 2 vezes dB. Então vamos fazer aqui DC é igual ao diâmetro do parafuso, que é 19 milímetros, mais 1,5, que vai dar um valor de 20,5 milímetros. Então, LF, que é 40 milímetros, né? Que é essa parte aqui, 40 milímetros, menos a metade do parafuso, certo? Metade do parafuso. Então, 40 menos 0,5 vezes 20,5, que dá um valor de 29,75 milímetros. Esse é meu valor de LF. Então, LF é 29,75, que é menor. Aqui o valor é 19 milímetros, né? Então, é menor só menor que 38 milímetros. Então, nessa condição, eu preciso de verificar. Então, agora eu vou fazer a condição para furo-furo, né? Eu já tenho o DC, que é igual a 20,5 milímetros. E vou calcular meu LF. Meu LF, ele é que é a condição furo-furo, né? Que é do centro desse parafuso, do centro desse furo até o centro desse furo, que é 70 menos. Então, a metade desse furo com a metade desse furo é 1 vezes o valor do meu DC, que é 20,5, que me dá um valor de 49,5 milímetros. Então, meu LF é 49,5, tem que ser 2 vezes meu dB, que é 38. Então, esse aqui está atendendo então essa condição, né? Não precisa, porque LF é maior que 2 vezes dB, então não precisa. Então, fiz a minha verificação, né? Descobri então que eu tenho que analisar para furo borda, que o LF deu menor. Então, vamos para a fórmula de furo borda, tá? Então, meu FCRD é igual a 1,2 vezes LF, que eu vou usar, né? Que é o menor, 29,75, vezes a espessura da chapa, que é 1,6, vezes a tensão de ruptura da chapa. Tensão de ruptura da chapa. Dividido por gama A, que é 1,35. O FCRD vai me dar um valor de 169,24 quilonewtons. Agora eu tenho que pegar esse valor, tem que multiplicar, então tem que pegar o meu valor de pressão de apoio, né? E multiplicar em quantos parafusos ele está fazendo a pressão e fazer meu rasgamento vezes quantos parafusos está
fazendo ali a função que está causando o rasgamento na chapa. Então, meu FCRD vai ser igual a 6 parafusos, né, vezes 216,18 mais 3 parafusos vezes 169,24, que vai me dar um valor de 180 e 8, na verdade é 1804,8 kN. Quando eu estou falando pressão de apoio, são esses 6 parafusos que estão fazendo pressão de apoio, né? E os 3 parafusos são esses 3 que estão fazendo aí a pressão para o rasgamento na chapa. Voltando aqui no meu cálculo dos cortes dos conectores, né? Esse cálculo aqui que foi feito, que é o A, né? Eu achei aqui 34,92 kN para um parafuso, certo? Parafuso. Então, temos que fazer para as demais. Então, meu FVRD vai ser igual a esse valor, 334,92 vezes a seção de corte, que são, que está sendo 2 seções de corte, né, na chapa, vezes 2, vezes a quantidade de parafusos, que são 9 parafusos. Isso vai me dar um resultado de 628,59. Então, essa condição, ela tem que ser maior ou igual à força solicitante. E a minha força solicitante, ela é de 570 kN. Então, aqui está ok. No meu cálculo para o rasgamento, essa condição também, ela tem que ser maior que a minha carga solicitante. A minha carga solicitante é de 570 kN, então também atendeu, né? Agora vamos calcular a tração na chapa. Vou calcular meu ESD, que é meu escoamento na seção bruta, e meu RSL, que é a ruptura na seção líquida. Tenho que descobrir minha área bruta, né? Que é a altura da minha chapa vezes o diâmetro da minha chapa, que vai me dar uma área de 32 cm². Minha área líquida vai ser a minha área bruta menos 3 vezes o meu furo, 3 vezes o diâmetro do meu furo, vezes a espessura, que vai me dar uma área de 21,2 cm². Jogando na fórmula esses valores, né? Tem minha tensão de escoamento, que vai ser 25, e aqui na minha tensão de ruptura vai ser 40, que foi me dado aqui, né? Então, jogando na fórmula, eu vou ter um valor de 727,27 kN, e no RSL eu vou ter 628,15 kN. Vou adotar esse porque é o menor valor, e vou analisar os dois casos. Então, a minha solicitante, ele tem que ser menor que a minha tensão resistente. Agora, o próximo passo é calcular o cisalhamento de bloco. Então, essa é a forma para calcular o cisalhamento de bloco. Meu FRD, né, tem esse formato dessa forma que a gente já viu. Então, o meu FU eu já sei que é 40, meu CTS é igual a 1, e o meu FU é igual a 40. E meu FY é 25. Temos aqui o valor repetindo novamente, de 1, e o FU 40, certo?
Então, vou precisar de calcular os seguintes valores: o ANV, o ANT e o AGV. Para calcular a minha área do AGV, que é a minha área bruta cisalhada, né? Então, eu tenho que olhar aqui na minha chapa. Eu tenho aqui que essa parte que vai no mesmo sentido da minha força de tração, então são toda essa parte aqui. Então eu tenho o tamanho de 70 mais 70 mais 40, tá aqui, vezes a espessura da chapa, vezes as duas áreas que está sendo cisalhada, eu tenho esse valor de 57,6 centímetros quadrados. Para calcular meu ANV, que é a minha área líquida cisalhada, eu tenho minha área bruta, né, menos 2,5, que é esse 2,5, quer dizer que eu tenho aqui um furo, mais um furo e meio furo, tá? Então, são 2,5 furo, vezes o diâmetro desse furo, que já foi somado com 3,5, vezes a espessura da chapa, e vezes as duas seções, em cima e embaixo. E me dá um valor de 39,6 centímetros quadrados. E para o cálculo da minha área líquida tracionada, então eu tenho essa área, né, que está sendo tracionada, mais essa área, menos duas vezes. Por que duas? Porque são esse furo mais meio e mais meio. Duas vezes 2,5, que é a área do meu furo, vezes a espessura da chapa, 1,6. Tenho 12 centímetros quadrados para o ANT. Então, jogando na minha fórmula, esses valores que eu já encontrei, né, é o que estava faltando, né, joguei aqui meu FRD, que é 1, dividido por 1,35, que é meu gama 2, 0,60 vezes 40, vezes 39, que é o valor que eu achei, 39,6, mais 1, meu CTS, vezes 40, meu FU, vezes 12, que é o valor do ANT que eu achei, certo? E fazendo a mesma coisa para outra condição, eu encontrei dois valores, né? Encontrei esse valor e encontrei 995,57, que é o que eu vou adotar, que é o menor valor, né, encontrado, e vou fazer a comparação. Então, a resistente tem que ser menor que a minha força solicitante. Então, aqui também está ok.